29 de junho de 2020 e este é o episódio 97 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Eu sou o Constantino e aquele que estava a dizer o número 3 é o Tiago Carrondo. E número 3 porquê? Porque só faltam 3 episódios para o episódio 100. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Cada vez me cheira mais a festa. A festa, quer dizer festa. A partir da semana que vem começamos a fazer aqueles episódios especiais, cheios de substâncias ilícitas e atividades profissionais menos dignas, tendo em vista a centena de episódios, desde que se quer um podcast familiar. Por isso é que eu não entrei em mais pormenores e não vou desenvolver este assunto. Não te preocupes. Ok, ótimo. Então, e conta-nos, o que é que andaste a fazer esta semana? Ficas tão giro a tentar manter a compostura. O que é que eu andei a fazer esta semana? Mas sim, eu avanço já para aqui que é para não teres que responder. Olha, aliás, andámos os dois, tu também, estivemos os dois entretidos a dinamizar uma sessão conjunta de tradução. Foi sobre aquele guarda-chuva dos encontros mensais da comunidade do Ubuntu Portugal, e este mês o tema foi exatamente as traduções e como traduzir e como é que funciona a tradução. Acabou por ser uma sessão muito pouco, e ainda bem, uma sessão muito pouco expositiva e uma sessão bastante participada. Portanto, as várias pessoas, e chegámos a ter à conta de, se formos ver números absolutos, tivemos 30 e tal pessoas, mas sendo que dessas 30 e tal pessoas, 8 eram sempre a mesma que caía a ligação e voltava a ligar-se. Mas pronto, vamos imaginar que estiveram 20 pessoas. Em simultâneo tiveram 20 pessoas. Pronto, era o número que eu ia avançar também. No pico e 19 em média. Pronto, tu tens estatísticas, tens o servidor do teu lado, será certamente mais fácil, mas à parte disso, mesmo que fossem só 4 pessoas, as pessoas que estiveram de facto, ouviram uma parte, é verdade, e discutiram-se ali alguns assuntos, o que é importante também numa primeira parte, mas logo de seguida partiram e decidiram sujar as mãos e começaram a fazer traduções. Inúmeras dessas traduções já foram aprovadas e já estão preparadas para integrar a próxima ronda de atualizações dos pacotes que foram traduzidos, e isso é positivo, de tal maneira que as pessoas pediram, a quem esteve presente, pediram que no mês que vem se voltasse a fazer, sendo que, e já para esclarecer, em julho haverá encontro da comunidade certamente, não será certamente sobre tradução, mas ficou o compromisso de que as sessões de tradução conjuntas iriam repetir-se de forma eventualmente cíclica, portanto ainda não está estruturada essa forma de trabalhar, mas pelo menos vão fazer-se mais, até porque foi bastante produtiva, não só porque nós tínhamos, eu não diria que estiveram os 20 a fazer traduções em simultâneo, mas tivemos várias pessoas a fazer traduções em simultâneo, mas tivemos também um espaço em que, com o microfone aberto, é muito fácil quando tu esbarras, e tu também certamente já fizeste tradução de software, quando tu esbarras com uma dúvida que possas teres ali mais não sei quantas pessoas que ouvem o teu lamento e que podem eventualmente esclarecer uma dúvida que tu tenhas, do estilo, e eu estou a dar um exemplo daqueles que causam mais dúvidas, como por exemplo password. Como é que tu traduzes password? Eu não vou dar uma resposta porque isso fica para quem lá esteve e para quem vai estar nas próximas, mas existem 3 ou 4 formas diferentes, assim logo à cabeça, para traduzir o termo password. Ter pessoas que nos acompanhem nessa decisão e que de alguma maneira compreendam o contexto e que adequem da melhor forma a resposta, e mais até positivo. Que mostrem o contexto, porque às vezes é preciso estar a ver o contexto. Isto foi uma coisa que aconteceu muito, que era estar alguém a traduzir alguma coisa, pedir ajuda, várias pessoas falarem sobre o tema e alguém ir buscar o contexto e mostrar o contexto, ou mostrar a aplicação aberta para se perceber qual era o contexto de facto. Exatamente. Eu posso dizer que uma das pessoas, eu não vou entrar aqui em nomes, mas essa pessoa sabe quem é certamente, uma das pessoas que esteve nesse encontro, que foi há não muito tempo, podemos dizer, atingiu um objetivo que eu me propus várias vezes. Eu também não sou pessoa com o maior investimento, é verdade, mas que era ter 4 dígitos no Karma. Aquele sistema de pontuação do Launchpad. Sim. Uma pessoa que esteve na quinta-feira e que começou a fazer traduções na quinta-feira e que já tem nesta altura 4 dígitos no Karma. Eu fiquei alegremente surpreendido,
por constatar isso, e aliás, e partilhei com essa pessoa o facto aliás, o karma é muito injusto, vamos ser honestos, é bastante injusto no sistema de pontuação das contribuições que tu fazes, mas ainda assim é um indicador, e é indicador de que quem faz 4 dígitos em traduções em 2 ou 3 dias é sinal que não esteve quieto, e isso é ótimo e é de louvar. Sem dúvida. Pessoas que se queiram juntar, fiquem atentos, porque certamente que nós vamos aqui também no podcast anunciar quando for marcada uma próxima sessão de tradução, e estão todos convidados, como é óbvio. 2 questões. Ficou marcado a próxima sessão, não de tradução, mas o próximo encontro, como ficou da última vez? Sim, ou não? Sim, não. Ou seja, sim, não. Sim, percebi o que tu disseste, não ficou marcado ainda. Ok. E nem tema, ficou marcada a data. Eu li os teus pensamentos. Não ficou marcada data nem tema. Ok, então é uma questão de se discutir isso então na comunidade. Exatamente. Ficaram alguns pozinhos por se falar na outra sessão antes, portanto talvez seja uma boa ideia acabar esses pozinhos e responder algumas das questões que ficaram feitas mas não respondidas. Talvez seja uma oportunidade para acabar isso e para dar oportunidade também a mais gente de se chegar à frente e fazer aquele processo todo ainda. Se ficarem com inveja, se calhar é uma ideia fixe. Parece-me bem. Fica uma sugestão. Aquilo que foi sentido foi que, e tu já falaste em números há bocadinho, é que aquilo que inicialmente parecia ser uma péssima e uma situação muito limitadora, que é esta situação do Covid e do confinamento, que já não é obrigatório, mas que ainda assim não dá liberdade às pessoas. Eu pelo menos não me sinto ainda seguro para estar num espaço público fechado. Sim. Com muita gente, chamem-me os nomes que entenderem, mas opto por continuar a estar em casa. Apesar de eu desejar imenso, principalmente nos últimos dias tem sido, mas também ainda não me sinto seguro para isso. Faço minhas as tuas dores com 2 crianças em casa, e a coisa intensifica bastante. Ainda assim, e agora para atalhar, isto não é um podcast de lamentos, aquilo que era suposto ser uma condicionante, que é a questão do Covid e de nós não podermos estar a combinar aquilo que queremos com quem queremos à hora que queremos, tem-se revelado uma ótima oportunidade para pessoas que habitualmente não estão nos encontros presenciais poderem participar também, e ter 20 pessoas num encontro online, e perde-se uma dimensão social muito importante e que eu valorizo bastante, e já falei sobre isso com várias pessoas, mas ainda assim é muito interessante e é salutar também que, apesar das condicionantes, a comunidade continua a juntar-se e continua a manter-se ativa e a fazer coisas, neste caso questões mais técnicas, até porque as próprias condições assim o facilitam. Mas é muito interessante, e já foi assinalado por várias pessoas pelas imagens que tu até já publicaste. Aliás, estou aqui a revelar quem é que costuma publicar as imagens dos encontros online, mas seja como for, pela forte presença online, nota-se que as pessoas têm muita vontade de não continuar em casa, e de tudo aquilo que aproveitam para ser uma janela para fora e para o exterior, de aproveitar, o que é muito interessante também. E antes de mais, já muito obrigado a todos aqueles que têm estado connosco nestes meses, já são 3 ou 4 os encontros em que nós fazemos pela internet. Sim, têm sido muito produtivos sobre tudo isso. Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de ver isso, de ver isso. Então, e tu, Diogo, queres-nos contar alguma coisa ou não? Olha, sim, posso contar. Olha, uma das coisas que eu fiz recentemente, eu gosto de ver streaming. E apesar de não ser, além de obviamente do Super Tux Kart e do SDL Pop, tirando esses 2 jogos, eu não sou um pro gamer, nem sou muito de gaming, mas gosto de ver jogar. Mas não gosto de ver jogar qualquer jogo, e é raro. Mas há 2 ou 3 pessoas que fazem streaming de gameplay, que de vez em quando, para alguns tipos de jogos, eu gosto de ver. Eu de vez em quando significa de 2 em 2 anos, ou coisa assim do género. Quanto tempo? 2 em 2 anos, quanto tempo? O quê? De 2 em 2 anos, depois depende do tamanho do jogo. Há jogos que têm várias sessões de várias horas. É quase como ver
uma trilogia de um filme, ou até mais do que 3. Pá, não me fazem trilogias de filmes, que eu lembro logo do Senhor dos Anéis, pá, e foi uma experiência péssima para mim. Pronto, eu gostei. Mas pronto, posso falar sobre isso se quiseres. Desde que tu perguntes, eu respondo, mas não tem que ser hoje. Para ter essa ideia do que é há ações que podem ter mais ou menos a duração de um filme do Senhor dos Anéis, portanto são bastante grandes. A vantagem do streaming é que podes fazer pause, ir à casa de banho e ir buscar uns snacks e ver a velocidade que te apetecer e ver o resto no dia seguinte ou coisa assim. No Senhor dos Anéis não pude fazer isso, estava no cinema. Pronto. Mas só foi o primeiro, não me enganaram nos outros dois. Estou a contar quase tudo. Mas pronto, a vantagem do streaming é que podes fazer isso tudo e ver a velocidade que quiseres. Neste caso, o jogo que eu estive a jogar um bocadinho já é o Last of Us. E eu gosto de ver o PewDiePie a fazer o gameplay. PewDiePie é um personagem? O PewDiePie é o streamer de jogos mais conhecido do mundo. Okay. É o gajo que faz mais dinheiro que o YouTube do planeta. Não faço ideia. Okay. Faz milhões e milhões, dezenas de milhões, não só vendas do YouTube, mas de patrocinadores e afins. Sim, claro. Acabou por se tornar uma espécie de estrela de televisão digital. Digital, sim. Um bocado é um bocado a história da Kornikova no ténis. Não sei se tu acompanhas ténis, mas muito pouco. A Kornikova nunca ganhou um torneio, mas ganhava valores em publicidade porque era giro, tinha um palminho de cara, tinha um rabinho bonito e então ganhava dinheiro era em publicidade e em acordos à parte. Ela tinha que ir aos torneios jogar para aparecer, mas nunca lhe conheceram títulos, porque quando ela realmente ganhava dinheiro era em todos os contratos paralelos. Sim. Este não joga competitivamente, mas é um entertainer bastante bom, digo eu. Dentro do género, obviamente. E eu gosto de o ver jogar este jogo em particular. Este jogo, a primeira versão deste. Sobre quê já agora? O Last of Us é um jogo em que se passa num apocalipse de zombies. E tu és um zombie ou tu és um não zombie? És um não zombie, obviamente. Aliás, não digas obviamente, quer dizer, depende. Neste tipo de jogos é basicamente uma aventura em que alguns personagens tendem a alcançar um objetivo e desenrola-se uma história e essa história é narrada como um filme. E o interessante disto tudo é percorrer o jogo e o jogo é quase como uma série ou um filme, e para além disso neste caso o PewDiePie, que é uma entertainer, gosta de meter lá umas buchas, umas piadas e torna aquilo um bocadinho ainda mais engraçado e leve e divertido. Portanto, estive a ver um bocadinho do streaming do Last of Us. É interessante, cheguei a uma parte em que ele utiliza o Windows para fazer o streaming e o Windows faz um reboot a meio do streaming. Ele ganhou seguidores com isso ou perdeu seguidores com isso? Ou... Não faço ideia, mas foi um bocado cómico ele entrar que o Windows está a se rebentar. Ele a ver o Windows a começar a fazer shutdown das coisas do streaming. Atualizações? Foi aquecimento? Não sei. Ele não disse o que foi, mas sei que os updates do Windows têm dado problemas e é um dos últimos updates do Windows que provoca reboots aleatórios, portanto. Pois é, eu já falei com malta que usava o Windows em ambientes críticos e desativava. Está bem, continua. Windows em ambientes críticos. Eu falo com gente estranha. Sim. Eu acredito que existe. Agora estás cómico. E eles tinham duas opções. Eu conheci um tipo, e o que é um ambiente crítico? Estou a falar, por exemplo, de pessoas que fazem edição de vídeo. Edição de vídeo não estou a falar de youtubers, estou a falar de malta que faz longas metragens, curtas metragens, spots publicitários e por aí fora. Essas pessoas compram. Chamaria isso crítico. Pá. Está a ser muito redutor. Eu ganho a pão dessas pessoas, é a forma que eles têm.
Eu ganho para dessas pessoas, mas são pessoas quando falo crítico, falo coisas que ou acontecem como deve de ser, ou morre gente, e esse tipo de coisas. Pronto, é isso eu chamo de tudo crítico. Se resume à morte, mas tudo bem. Portanto, o exemplo que eu te quero dar é crítico para a atividade profissional daquela pessoa e para a forma para o workflow, seja como for, e se aquela pessoa não trabalhar, pode morrer. Porque não ganha dinheiro e pode morrer. Portanto, se achares que morrer uma pessoa é crítico o suficiente, mas não, uma coisa é cair um avião, outra coisa é a pessoa não ganhar ou ganhar menos dinheiro. Uma pessoa que compra há pessoas que compram um computador, depois escolhem o sistema operativo e depois escolhem o software que corre. Eu estou a falar de pessoas que compram uma coisa que se chama Avid, que é um software de edição de vídeo, e que para correr o Avid tem que ter um sistema operativo e um hardware por baixo. Mas o que eles estão preocupados é com o Avid, não é com o qual é o sistema operativo onde aquilo corre. Sim. Portanto, aquilo é uma questão de trabalho. É tratado como uma appliance. Por acaso corre Windows, por acaso corre em hardware da HP, aquelas Z-Stations, ou seja, como for. Mas isto para dizer o quê? Aquela pessoa comprava o Avid da forma como estava, no dia em que o comprava, criou a trabalhar igualmente até ao fim de vida daquele equipamento. E o que essa pessoa fazia era uma coisa muito simples, que era, não ligava o computador à internet, não fazia atualizações, portanto aquilo trabalhava de forma completamente offline 100% do tempo. E esta era uma forma de estar. A coisa complicava-se quando tu tinhas, por exemplo, que fazer partilha de fecheiros, em que tens uma coisa completamente offline, mas tens que ao mesmo tempo enfiar lá um disco rígido com as gravações digitais da câmara que fizeste no fim de semana para depois fazer as montagens. Isso aí já é um bocado mais complicado. Agora, isto para não divagar muito, quando tu tens esse teu amigo, não sei como é que ele se chama, que tem uma sessão de trabalho onde o principal atividade dele é fazer streaming para a internet, mesmo que ele quisesse não ter updates, não ter alterações no sistema, seja como for, é lixado porque o homem está a streamar, portanto ele tem que estar online. Portanto é muito complicado esse tipo de pessoas garantirem a estancicidade do seu equipamento quando têm que estar constantemente ligados à internet, com ligações bastante rápidas, certamente. Portanto, não lhe dava sorte. Honestamente, não lhe dava sorte. Sim. Curiosamente, isto é um problema que os snaps ajudam a resolver, porque o que acontece é que o Snap faz na mesma o update em background, a não ser que tu adires o update, e podes fazer isso até a um prazo de um mês, mas ele utiliza o software em background, e só quando tu desligas ou fechas a aplicação e abres é que ele utiliza uma versão atualizada e não te reinicia o sistema operativo. Mas olha que eu tenho uma para falar sobre os snaps, pá. Esta semana já agora que estamos a falar de snaps, eu estou aqui a olhar para por acaso estavas a falar do Avid e eu resolvi procurar aqui uma coisa no software do Ubuntu e estava aqui uma notificação de atualizações que eu achei estranho, porque eu já tinha feito atualizações e não foi muito antes de começarmos a gravar o podcast. E carreguei nas atualizações para ver o que é que estaria para atualizar, e estou aqui a olhar e trata-se de um snap. Depois mostro-te o screenshot. Aliás, posso partilhar aqui com os ouvintes, com os patronos. Eu pois é. Mas já o que é que eu queria falar sobre atualizações? Espera aí, o que significa que pelo menos em determinadas condições é oferecida a tua opção de escolheres fazeres ou não a atualização naquele momento. Sim, como um Deb, como outros, sim, ok. A questão aqui que isto não acontecia antes. Aquilo, e está a falar de um desktop. Esta semana, e não foi isolado, aconteceu com várias pessoas, que foi podes tirar aí o ecrã, já vimos o que tínhamos para ver. Sim. Ver, que foi uma atualização de um Snap que nós fazemos aqui publicidade várias vezes, que é o Nextcloud, a versão Snap foi atualizada para a versão 19, e ainda bem, portanto recordo, não com muito carinho, a altura em que o Snap demorava como ao raio a atualizar para as versões atuais, porque por razões e já falámos aqui também há uns quantos episódios sobre limitações técnicas, mas esta semana foi atualizado o Snap para a versão 19. Posso dizer que nas atualizações que tu tens vamos lhe chamar regulares,
A opção de atualização para a versão 19 ainda não está disponível, pelo menos nas várias Nextclouds que eu giro, não tenho ainda essa opção como disponível. Agora, posso dizer que pelo menos na minha pessoal, e há várias que têm Snap, aliás a do podcast é uma delas, que não, ou ainda não está na 19, eu não fui verificar, ou não teve problemas, mas alguém me alertou, o nosso ouvinte, ele é o nosso ouvinte, o André Bação, alertou-me para o facto aliás, de ter... é mencionado, é a pessoa mais mencionada neste podcast. De ter, ele teve problemas no update para a versão 19, portanto teve uns problemas e teve que reverter, o que é uma coisa ótima nos snaps também. Exatamente. Eu normalmente faço, e onde eu ponho snaps é para não me chatear, portanto deixei seguir o processo normal, e eu próprio tive problemas, portanto eu tenho uma nuvem cá em casa que uso para consumo pessoal e que ao fazer update para a versão 19 corrompeu-me um ficheiro só, um ficheiro, e tive problemas com uma pasta. A pasta foi uma coisa, não era uma pasta pouco crítica, e não vamos falar aqui sobre o que é crítico ou não, para mim era pouco crítica, mas corrompeu um ficheiro que é só o ficheiro onde eu guardo as minhas passwords, quase todas, o meu ficheiro de base de dados KeePass, e eu fiquei um bocadinho nervoso, é verdade, porque não é assim, não é nada que não fosse reversível, mas ia estorvar um bocado, corromper aquele ficheiro. Duas coisas. A recuperação da Nextcloud fez-se com um revert ao Snap, o que é ótimo. Portanto, isso é uma coisa boa que o Snap tem, sem me esquecer nunca que a atualização correu mal, houve alguma coisa que não correu bem, e que não foi caso único, portanto não foi um problema só meu, portanto houve mais pessoas. Eu não andei a varrer mais ou menos os bugs e não encontrei nada do outro mundo, portanto não deve ter sido global, mas, e como ainda assim não achei que fosse uma coisa significativa e não tinha muitos dados a acrescentar, reverti e vou esperar pela próxima. Ainda assim tive um problema. Valeram-me duas coisas. Primeiro, a facilidade com que tu revertes um Snap revert a Nextcloud, e ele reverte para a versão anterior e não sobe, portanto só sobe quando há outra acima daquela, portanto a probabilidade que tu tens de não ter o problema é enorme. A outra coisa que me valeu foi o controle de versões embutido no próprio Nextcloud, e que me permitiu, o último ficheiro estava corrompido e era mesmo problema do ficheiro, eu reverti para a versão anterior e tudo funcionou limpinho, e sem mais dores de cabeça. Portanto, eu só demorei mais um bocadinho de tempo a resolver o problema, porque de facto estive a tentar encontrar mais alguma informação, não encontrei nada de relevante nem de muito significativo, e às tantas também tinha outras prioridades, mas de facto eu que já instalei snaps em Raspberry Pis, e de fato snaps de Nextcloud, em Raspberry Pis de pessoas que eu não voltei a ver, por acaso estou a mentir, já voltei a ver as pessoas, não voltei foi a ver os Raspberry Pis, porque era aquela coisa do install and forget, e neste caso não foi bem assim, portanto, e fiquei um bocadinho, não foi muito, não perdi horas de sono com isso, mas fiquei... Sim, podes reverter, portanto, é uma das funcionalidades que os próprios snaps oferecem para lidar com este tipo de problemas. Será complicado, seria mais complicado se fossem muitos ficheiros corrompidos, porque era preciso revertê-los todos. Agora, reverter um snap e reverter a versão anterior de um ficheiro foi extremamente pacífico, felizmente. Mas eu falei já um bocadinho do streaming do Last of Us, mas esse não foi o único streaming que eu tive a ver. Também tive a ver o streaming que o MP fez, talvez no domingo, coisa assim. Acho que foi no domingo. Dele desenvolveram uma aplicação nova. O MP agora anda muito, muito produtivo no desenvolvimento de aplicações em streamings. Já desenvolveu para Master ou deixou-se disso? Não vi, não reparei nisso. Não reparei nesses detalhes. Porque, aliás, eu nem sequer olhei muito para o streaming. Eu pus o streaming mais como o som. Ele a falar e a interação, não sei, de vez em quando olhava para lá, mas muito raramente, e arrependi-me de sempre que olhei, porque vi lá coisas no código que eu não gostava pelo que ainda estou a pensar se vou lá ser pedântico ou não. Não é isso. Aquilo é um bocado, as correções que eu faria eram um bocado pedânticas, portanto não sei se vou ser ou não. Eu estou a falar do streaming, não estou a falar do código. Portanto, o streaming é para consumir com moderação. O streaming, sim, eu estava a falar do código.
pelo que, não sei se vou lá propor a alteração ou não, é um erro que um deles, que quase toda a gente que faz shell scripting comete e não fazem ideia que estão a cometer. E na maior parte dos casos não faz diferença nenhuma. Mas vais avançar ou vais ficar aí mais não sei quanto tempo? Tem a ver com a diferença entre fazer uma operação aritmética e fazer uma avaliação de condições em shell scripting. São duas coisas diferentes. No assunto, não era a explicares isso? Ok. Estavas mortinho. Estavas mortinho. Continua. Mas é um erro que quase toda a gente comete e que quase nunca tem efeitos secundários. Continua, avança, continuas agarrado a isso, avança. Neste caso, a ferramenta desenvolvida foi uma ferramenta para transformar o Ubuntu numa distribuição de rolling release. Okay. A ferramenta chama-se Rolling Rhino, que curiosamente em português também tem 2 R's, rinoceronte rolante. E o que esta aplicação faz basicamente é pegar numa imagem de desenvolvimento do Ubuntu, portanto uma das imagens daily, e transformar numa rolling release. Porque numa daily há um propósito especial de ser uma daily, que é não incentivar a pessoas que querem sistemas estáveis a transformar aquilo numa rolling release, porque uma rolling release em particular do Ubuntu não será muito estável. Não usem isto, está aqui, criam, está aqui, mas não usem, faz favor. Para quem quer e quem sabe o que está a fazer, sim. Para os outros, tenham cuidado. Se qualquer coisa também podem ir lá mudar o código e transformar e permitir as outras também, mas aí não é difícil fazer isso. Compreendo. Então e mais? Tens aí mais coisas para ficar? Ou queres passar uma bola olha, e depois falas tu a seguir outra vez? Podes falar tu agora um bocadinho, vá. Tá, que é para descansares, não é? Olha, deixa-me, tenho um episódio novo a falar. Eu acho que falei aqui sobre isso há uns quantos episódios, quando na altura chegou a minha LibreBox e eu instalei KDE Neon e tentei instalar a aplicação do cartão de cidadão. Na altura não me preocupei muito porque, como já tinha encomendado o meu disco rígido ultra rápido, era uma situação de transição, mas uma vez que já instalei o sistema operativo definitivo e continua a ser KDE Neon, e neste momento estou a duvidar, mas tinha o problema do cartão de cidadão para resolver. E já resolvi, numa situação que partilhei e que não me orgulho, partilhei noutras vias, não no podcast ainda, mas que não me orgulho muito, mas que de facto está a funcionar, que é o controle de dependências do pacote do cartão de cidadão vai buscar um pacote que não existe no KDE Neon, no KDE Neon em particular. E então, mas a biblioteca que esse pacote entrega está instalada, ou seja, o software tem tudo para funcionar, menos aquele controle de dependências inicial que faz com que ele não se instale. Eu, como não queria a coisa muito, eu não vou dizer martelada, porque martelada foi, mas eu não queria a coisa muito coxa, e então a solução que eu encontrei depois de tentar várias e de experimentar várias soluções e de pensar em várias alternativas foi editar o deb, retirar aquela dependência, aquela verificação, e de facto instalei o pacote tranquilamente. Aliás, já me autentiquei, que era o que eu queria fazer, então autenticar nos sites com o cartão de cidadão, e consegui perfeitamente. Agora, à boleia disso, e se alguém que me está a ouvir que esteja a usar KDE Neon e precisar de instalar o cartão de cidadão, eu tenho o deb que usei, portanto se alguém quiser eu posso partilhá-lo, e eu digo isto assim aqui de uma maneira mais ou menos informal, porque não sei se o posso distribuir, e se calhar o facto de eu dizer que tenho o deb e que o posso partilhar, já estou aqui a infringir algum tipo de, não faço ideia, mas pronto, a gente depois há de arranjar maneira de resolver isto, nem que seja com os patronos a pagarem os advogados, depois se eu for a tribunal com isto, mas partilhas o método de chegar lá. O método, exatamente, o método, é isso mesmo, eu posso partilhar apenas o método, até porque o grau de complexidade é próximo de, eu não diria zero, mas é muito, muito próximo de zero. Mas isto para dizer que depois há conversa com outro dos nossos ouvintes, que é o nosso ouvinte assíduo, Marcos Marado, que me explicou uma situação que eu ainda não fui averiguar, mas eu tenho muito respeito por aquilo que o Marcos diz, até porque ele raramente fala para o ar e sem sustentação, e em que ele me diz que existem vários problemas de compatibilidade em vários pacotes do KDE Neon. Eu sempre tive, eu há 2 anos mais ou menos, mais um bocadinho, que fui, não fui bem obrigado, mas quase, a usar KDE. A partir daí aprendi a gostar e acho que é um sistema bastante agradável e com o qual eu estou bastante familiarizado nesta altura.
A solução mais atualizada que eu encontro do KDE é exatamente este Neon, mas eu nesta altura não sei se não vou virar para um Kubuntu ou coisa do género, porque não me está a apetecer daqui a hoje amanhã voltar a ter questões de compatibilidade ou coisas similares, por má gestão. Para má gestão de pacotes já chego ao Mint, eu não preciso de mais. Nunca fui grande utilizador, aliás acho que instalei uma vez ou duas só para brincar. Mas de facto fica o alerta que primeiro o cartão de cidadão funciona perfeitamente desde que se dê uma marteladinha no DEB. Segundo, pessoal que tem KDE Neon como eu poderão ter alguns problemas de compatibilidade com alguns pacotes. Eu não tenho mais informações do que isto, portanto não me peçam mais nada porque eu não sei mais nada, mas basicamente é isto que eu tinha para transmitir. O KDE Neon é feito como um demonstrador de tecnologia, não tanto como uma distribuição para utilizadores finais, pelo que este tipo de questões pode acontecer. Não é bem assim porque, por exemplo, quando tu compras um Slimbook e podes optar por comprar um Slimbook com KDE Neon, ele não é integrado como um ambiente, como um produto de desenvolvimento. Não, uma coisa é o que tu como utilizadores encaras, outra coisa é o que os developers dizem que é. E o que eu estou a dizer é que os developers do KDE criaram o KDE Neon para ser um demonstrador de tecnologia. Certo. É claro que ele é suficientemente bom para que muita gente utilize e que viver feliz com isso. Sim, eu já usei, aliás já o meu Clevo anterior tinha também, e há muito tempo, KDE Neon, e nunca me deixou ficar mal, atenção. Sim. Aliás, é o que a minha filha... E de forma geral é de facto uma distribuição muito, muito estável e com a qual muita gente vive sem problemas. E o mesmo posso dizer em relação ao Mint. Nós conhecemos problemas específicos e concretos com o Mint, mas há muita gente que vive feliz e contente com o Mint. Sim. E aliás, é aquilo que eu costumo dizer, quer dizer, essencialmente a pessoa tem que ser feliz. E eu confesso que com esta história do cartão de cidadão não fui muito feliz. E eu cheiro-me que se me acontecer mais uma, aplico a minha regra de caixa mágica, que é ao segundo bug implacável. Foi uma regra que eu usei durante algum tempo com o caixa, ou seja, eu tive um método que era e uma rotina que era sempre que saía, e agora já há muitos anos que não sai uma versão do Caixa Mágica, mas sempre que saiu uma nova versão do Caixa Mágica, apesar de eu achar que não ia ser a minha distribuição de eleição, instalava num ambiente de testes e explorava para saber, olha, está melhor aqui, está melhor ali, está pronto, para tentar ter algum conhecimento de causa quando falava sobre o assunto. Quando eu começava a ter problemas, o primeiro bug eu desculpava, o segundo já achava estranho e ao terceiro eu dizia, pronto, ainda não é esta, e desistia até à próxima versão. Portanto, era mais ou menos isto porque lá está, era aquilo que eu dizia e aplica-se em relação a vários fatores, não tanto do KDE Neon, porque é exatamente um mundo à parte, mas quando tu tens um produto como Mint, ou até mesmo como a Caixa Mágica, onde a base daquilo é o Ubuntu, que é um sistema testadíssimo e que é um sistema que funciona bastante bem, e tu fazes alguma coisa baseado em Ubuntu, tem que ser Ubuntu com mais qualquer coisa, e o caso do Mint é isso, é Ubuntu com mais qualquer coisa. No caso do Caixa Mágica também, o problema é que o mais qualquer coisa eram bugs, e eu, para ter mais qualquer coisa sendo bugs, prefiro usar o Ubuntu tradicional, original. Infelizmente em todas as distribuições que são baseadas em Ubuntu, são como, por exemplo, o Elementary, em que os developers são pessoas que além de serem tecnicamente muito boas, têm um orgulho muito grande no que fazem, porque esforçam-se imenso por fazer bem e da forma correta. Em todas as outras distribuições são como essa. Sem dúvida. Olha, e por falar nas tuas aventuras, tenho uma correção de detalhe a fazer sobre uma coisa que tu disseste num episódio passado. Tu disseste que na página de download do Raspberry Pi, do Ubuntu para Raspberry Pi, era lá que sugeria fazer a instalação do ambiente desktop, mas não era essa página. E eu fiquei intrigado porque eu olhei, já fui muitas vezes a essa página fazer download e pá, nunca vi lá aquilo, então fiquei com o pulga atrás da orelha e fui ver. E o que acontece é que nessa página há um link para um tutorial, e é nesse tutorial em que sugerem a fazer isso. Portanto, é um dos tutoriais, está em tutorials.ubuntu.com e de facto está lá a fazer essa sugestão. Portanto, é só este detalhe, acertar este pequeno detalhe.
Eu não ouvi metade do que tu disseste, mas vou-te dar razão. Quero falar sobre a última coisa que eu tenho aqui na minha lista de escovilhices desta semana, que tem que ver com um projeto que eu tenho estado também aqui já de volta e meia a partilhar, que é a agregação de vários serviços que eu tenho espalhados, ou de uma forma pouco arrumada, mas não vou falar sobre isso porque não me orgulho muito, ou que tenho em algumas VMs que tenho por aí espalhadas e que também não quero continuar a tê-las, até porque é uma chatice estar a gerir aquela porcaria toda, que é agregar tudo numa caixa, num único host LXD, e que tem que ver com uma coisa que me consumiu algum tempo do dia de ontem e das primeiras horas. As primeiras horas também não foi assim uma hora inteira, mas os primeiros minutos da manhã de hoje. Quero agradecer aqui publicamente ao nosso ouvinte David Negreira, não sei se já ouviste falar, portanto ele é ouvinte assíduo. Nunca ouvi falar. Pronto, ele já ouviu alguns episódios, mais que 2, portanto logo aí é um campeão. Gravou também mais do que 2, o que faz dele também um grande campeão, e então chegámos à conclusão de que, ou seja, tipicamente quando tu fazes e quando tu pões serviço web em containers LXD, aquilo que tu fazes é, um dos containers tu assignas-lhe a capacidade de ser o reverse proxy, e depois a partir daí vais espalhando o tráfego a partir dele para as várias aplicações que vais distribuindo. Qual é que era aqui a questão? Tudo funcionou perfeitamente, aliás, é um setup muito trivial e bastante bem documentado em todo o lado, à exceção de quando tu queres, por exemplo, segmentar tráfego e tu queres fazer coisas como eu quis fazer aqui em casa, que é ter alguns dos hosts serem apenas para consumo interno, ou seja, não estarem expostos à internet, e então fazer uma filtragem por tráfego interno. O que acontece? Isso levou-me a perceber que todo o tráfego que chegava ao meu container de reverse proxy vinha mal catalogado, mal identificado. Isto faz com que, e nós até podemos depois eu posso incluir esse link nas notas deste episódio, com que quando nós exportamos o porto, e existe um comando que nós já falámos aqui, para exportar os portos, para fazer um proxy diretamente para um container, ou seja, todo o tráfego que chega ao porto 80, tu consegues encaminhá-lo direto para o container A. A questão é que até há algum tempo, até à versão 3, se não me engano, do LXD, tu tinhas que fazer isso com IP tables, um conjunto de regras IP tables para tu fazeres essa magia. A partir da altura em que tu fazes, acho que é no LXD, não sei se é no 3, se é no 4, tu tens um comando único em que tu assignas esse tráfego e vai direitinho para aquele container com um comando único. Qual foi o problema? É que tens que lhe juntar a opção de proxy, eu não tenho aqui presente agora, mas é proxy qualquer coisa, para que tu consigas encaminhar o tráfego e ele manter-te o IP de origem, para que não seja tudo 127.0.0.1 quando lá chega. Primeiro que chegássemos a isso, mas pronto, felizmente está a funcionar, felizmente está tudo a andar, e neste momento já tenho mais 2 containers que migrei para LXD, e portanto 2 VMs que vão morrer não tarda, logo que isto fique validado. Eu tipicamente dou mais uma semana até as matar. Diz. 2 perguntas. Vamos começar. Primeiro, estás a substituir VMs por containers, certo? Acho que consigo, sim. Ok. Usar VMs em LXD, não? Não faz sentido. Para aquilo que eu quero não faz sentido. Ok. Não vejo vantagem. Sim, estava a perguntar, não, porque pode haver casos em que. Não vejo vantagem. Outra questão, o que é que estás já falaste um bocadinho já disso, mas já consideraste a hipótese de usar uma interface gráfica para gerir LXD? Nunca achei isso necessário também, até porque eu já usei no passado interfaces gráficas e eu sou aqui assumidamente um grande preguiçoso, e faço questão de fazer publicidade à minha preguiça sempre que posso, e já usei produtos com interface gráfica só por ser preguiçoso, mas são produtos que depois com o tempo se revelaram bastante mais trabalhosos de gerir do que se a coisa fosse feita no osso. Portanto, neste momento, e como o processo tipicamente eu tenho o Ansible a fazer-me os containers que eu quero, e depois a partir daí, que é uma coisa que eu ainda não tive, mas que já arranjei solução, aquilo que foi a pergunta que eu fiz na semana passada, que é a solução para como é que eu consigo pôr o Ansible a gerir dentro da máquina, ou seja, a gerir os containers que estão dentro de um host remoto, e tenho neste momento já 2 soluções que me agradam bastante, as duas. Portanto, ter a opção é sempre
uma coisa que me agrada. E quais são essas opções? Deixa-me ver se temos tempo. Temos tempo, já falamos sobre isso então. Mas neste momento aquilo que eu vejo é, eu entro no host, eu crio containers todos baseados na mesma imagem. Aliás, já tive alguns produtos que podia basear em Alpine e coisas do género mais simples. Optei por basear em Ubuntu 20.04 tudo, para ter o mais standard que consigo. E desse ponto de vista não vejo vantagem em fazer VMs, honestamente. Acho que não ganho absolutamente nada com isso. Portanto, continuo a fazer containers e, aliás, o propósito era exatamente esse, usando sempre que possível as ferramentas nativas do LXD para que eles consigam conversar entre eles e para que eu consiga gerir os recursos entre eles. A não ser que queiras usar funcionalidades diferentes de kernel. Exatamente. Eu diria que sim, é ir para os containers. Isso tem que ver com uma das soluções que eu encontro para gerir as coisas ou seja, gerir os containers com Ansible. Crias as minhas respostas. As minhas opções neste momento estão entre duas. Uma é mais limpinha que a outra, eu não vou dizer qual, porque isto pode depender da interpretação, mas essencialmente uma delas é, mais uma vez, seguindo dicas e que foram aqui partilhadas no momento em que o David fazia podcast connosco ainda regularmente, que tem que ver com, tu tens o container, a solução dele não é bem esta, mas pronto, mas a base é a mesma, que é, tu tens um container e tu tens os containers todos com WireGuard, por exemplo, e tu aí tens, desde que tenhas o teu host onde tu corres o Ansible na mesma rede, tu consegues comunicar diretamente com as máquinas e acabou. E esta é uma possibilidade. Para isso acontecer, e tu falaste uma coisa que é importante, tem que ver com os módulos de kernel, não nos podemos esquecer como é que o WireGuard funciona, e tu tens que expor o módulo, ou seja, tens que instalar o WireGuard no host do LXD e depois tens que expor esse módulo para os containers. E à partida, eu ainda não implementei, mas à partida, por aquilo que estive a ler documentação, não é um processo muito complicado. Portanto, é expor o módulo e depois a partir daí é só utilizares dentro de cada container. A vantagem é que eu consigo fazer uma ligação direta a cada container sem ter que passar pelo host. Essa é a parte porreira. A desvantagem é que de facto tens que instalar o WireGuard em todos os containers e tens que instalar o SSH, um servidor de SSH, e ter lá a tua chave em todos os containers. E falávamos aqui sobre isso. Isto é um bocado desvirtuar o princípio o propósito do LXD e não usas as funcionalidades do LXD como era suposto utilizares. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Por outro lado, tem a vantagem de que de facto resolves o teu problema, porque queres executar coisas lá dentro diretamente e tu executas e acabou. Mas pronto, esta é a minha solução A. A solução B, atenção, A ou B só porque eu falei primeiro, portanto não tenho ainda uma preferida, honestamente. A segunda solução é eu ter o Ansible instalado no próprio hospedeiro dos containers e correr Ansible dentro ou seja, eu tenho um Ansible que me cria os containers e depois poder ter um Ansible dentro disso só para gerir o software que corre dentro dos containers, ou seja, teres dois. Aliás, isto até depois podia até juntar-se, mas podia ser mais complexo a forma como eu tenho as coisas organizadas, mas é tu teres um repositório de código Ansible que tu descarregas para o hospedeiro e que depois porque localmente tu consegues interagir com os containers facilmente com o Ansible, tá? Isso está perfeitamente documentado. O problema é quando é remoto. Portanto, uma ou outra solução, eu não sei se fui claro na segunda ou não, mas essencialmente é tu teres código só específico para os containers e poderes correr isso do hospedeiro. Eu tenho vantagens para a primeira, tenho vantagens para a segunda, da mesma maneira como tenho desvantagens, portanto ainda não tomei uma decisão, mas o facto de não ter uma, mas ter duas soluções já me agrada mais do que ter 0 soluções, que era o que eu tinha da última vez que falámos sobre este assunto. Portanto, fico mais agradado com isto. Muito bem. A segunda, honestamente, não me agrada muito. Tenho preferência pela primeira, mas também não conheço quais são as limitações com que estás a lidar, por isso... A primeira tem outras vantagens ainda, que é tu poderes fazer contacto direto com as máquinas sem teres que andar a fazer port forwards de coisas e
ou seja, a primeira solução tem vantagens, além da própria gestão do software que corre lá dentro, tem outras vantagens associadas. Ainda assim, nenhuma das duas é uma que só tem prós e que não tenha contras, portanto vai-me obrigar aqui a alguma reflexão, e eu ainda não implementei nenhuma das duas, portanto ainda estou na fase de reflexão. Ok, depois tens de nos contar qual foi a tua decisão. Certamente que sim. Por falar em feedback de acontecimentos recentes, tenho algum feedback sobre o PinePhone? E que tal? Há coisas que eu mantenho, que ainda não é um daily driver, mas há trabalho ativo para que venha a ser num futuro não muito longínquo. Há de facto coisas que não funcionam, por exemplo, o GPS. Não está a funcionar, há um fix para isto, mas estão a haver algumas dificuldades a fazer o merge do fix e gerar uma build funcional, pelo que isto é algo em que se está a trabalhar. A aceleração de vídeo está incompleta, pelo que ainda se nota alguma lentidão na interface do sistema operativo. Há também a questão do suporte para MPT, que é o protocolo utilizado para fazer comunicação via USB entre os dispositivos e os computadores. Sim, é para poderes aceder ao file system de dados do utilizador para trocar ficheiros. Infelizmente ainda não há uma implementação neste porte para PinePhone. Está planeado, mas ainda não foi trabalhado. E há também outra questão, que há um bug de hardware, quer no Braveheart, quer no UbiPorts Community Edition, que faz com que não haja video output via USB-C. Eu estive a falar com o Lucas da Pine 64 hoje, para bem informar sobre esta questão, não por causa deste podcast, mas por causa de outras coisas, e de facto eles estão a trabalhar num fix que eles prometem ser simples, apesar de ser um fix de hardware, que vai estar disponível quer para o UbiPorts Community Edition, quer para o Braveheart Edition, e que irá ser disponibilizada faseadamente, eventualmente, não se sabe ainda bem quando, mas que nas próximas semanas eles devem anunciar qualquer coisa a esse respeito. Eles estão com um volume de trabalho muito grande, e pelo que esse fix terá de ser de facto faseado, porque há um diamante louco, completamente louco, de dispositivos da Pine 64, e pelo efeito que eu vejo a Pine 64 ter nos social media, quer do UbiPorts, quer até do nosso podcast, a interação acontece a uma velocidade louca. O interesse das pessoas da comunidade geek por estes dispositivos é uma coisa louca. Eu não sei se cheguei a partilhar, e se cheguei a partilhar na semana passada, manda-me calar, por favor, mas há dois episódios. Eu só queria aproveitar esta oportunidade. Estás mortinho. Quando tu disseste que tinhas comprado já o teu PineTab, e eu disse que no final do episódio iria então fazer a minha tentativa de compra, não fiz logo naquele dia, se não me engano, fiz no dia a seguir. No dia a seguir dizia-me que estava não era out of stock, dizia-me que já tinham esgotadas as encomendas para aquele dia, para tentar 72 horas depois, e ao fim de 72 horas a mensagem que aparecia era out of stock, portanto acabou. O que me leva a dar força, a ter que concordar claramente com aquilo que tu acabaste de dizer, porque a procura é enorme. O que significa que, e nem sequer estamos a falar sobre a forma como se está a tentar fazer aqui o pseudo-controlo do Covid através de aplicações que são instaladas à revelia no teu telefone, algumas mais à revelia do que outras, mas nem tem que ver só com isso, mas de facto existe muito interesse por parte das pessoas em terem equipamentos e dispositivos completamente livres. Portanto, isto só para dizer também que fiquei triste porque não consegui comprar ainda, portanto, e de vez em quando ainda vou lá ver se eles encontraram mais 10 ou 15 unidades que possam abrir no site de repente.
Mas isso é pronto. difícil porque eles ainda não foram produzidos. Pronto, mas no sentido de eles terem feito melhor as contas ou qualquer coisa, tu percebeste? Sim, mas houve muito interesse e tenho a certeza que eventualmente vão haver outros batches e outras oportunidades para comprar. Sem dúvida, aliás, e a coisa que me deixa, assim, eu sou português, portanto, eu sou um gajo otimista. Aquilo que me deixa com Além disso, otimismo é. este batch é um batch de pré-produção, não é? É provável que eles ainda vão fazer mudanças de hardware entre este batch e um próximo batch. Comprares uma segunda versão de um produto, provavelmente vais ter menos bugs, vais ter coisas optimizadas, vais ter melhorias. Assim, fico chateado porque não consegui logo aquilo que queria. Por outro lado, não fico para morrer, porque sei que quando eu comprar o meu Pine Tab, aquilo vai ser melhor que o teu. Portanto, e aí vou poder gozar contigo semanalmente durante 57 minutos. Portanto, isso também me deixa feliz. Não, mas eu depois digo que o meu é o original, o meu é dos primeiros pioneiros, pá, um Brevard. Bugs, eu prefiro uma segunda geração com menos bugs. Mas pronto, depois temos cá a trocar galhardetes, não te preocupes, cá estaremos para isso se tudo correr bem. Já agora, aproveito, como já temos poucos minutos e em vez de avançarmos para o conteúdo que tinha aqui planeado. Em vez disso, ainda tinha aqui uma coisa para dizer. É que eu tenho ali, estou a olhar para ali para a minha estante e estou a ver ali 4 Raspberry Pi 3B que ainda estão dentro da caixa. Kubernetes, queres ver? Meu. Estava a pensar em fazer uma coisa engraçada, que é transformar estes Raspberry Pi em um cluster e fazer clusters tudo e fazer uma espécie de demos disto em streaming ou coisa assim de género. O pessoal fazer o setup, fazer uma espécie de sessões como o Impi faz, em que monta coisas e as pessoas vão acompanhando e vão dando dicas e vão aprendendo e vão ensinando e gostava de saber se o pessoal tem interesse nisso ou não. Olha, portanto, os ouvintes... eu como teu ouvinte assíduo, até porque te ouço todas as semanas, que mais não seja quando estou a gravar isto contigo, até porque tenho que ouvir, parecia mal estar a fazer isto de forma isolada. Estou ansioso e quero muito que tu faças isso. Só espero que não aconteça o que aconteceu à história do bisturi. E não vou entrar a história do bisturi, eu tenho já um filme gravado. Pronto, lá está, mas os filmes gravados não servem para nada se não os partilhares. Estou com uma dificuldade porque eu gravei mal e estou com uma dificuldade técnica a fazer a edição desse vídeo. Portanto, eu vou ter que pedir ajuda a alguém para me ajudar com isso. Portanto, se alguém quiser ajudar-me com isso, diga qualquer coisa. Específico. Não dá para explicar agora, até porque eu tenho dificuldade em explicar o problema. Portanto, se alguém estiver interessado nisso, contacte-me. Nisso no quê? Ao menos o quê? Tens que explicar para menos o quê? Eu tenho dificuldade em explicar o quê. Então ninguém te consegue ajudar se não explicares por um vídeo. Eu depois explico em menos do que 3 minutos, vá. que é mais ou menos esse o tempo que a gente tem. Em mais 3 minutos. A gente só tem uns 3 minutos. Para dizer que força aí nos teus Raspberry Pis, força aí no teu streaming, eu serei certamente um seguidor teu, desde que não seja o fenómeno bisturi. É só isso que eu não quero. Eu tenho um vídeo gravado em que usei esse bisturi. Tenho outro parcialmente gravado em que também usei esse bisturi. Tudo boatos, não vi nenhum, portanto para mim são tudo boatos. Vocês mostra-te então. Se eu tiver aqui, deve estar no outro computador, mas quando desligar a partir do outro. Não, a gente quer isso público, meu caro. A gente quer isso público, pá. Quando tiver editado será público. A população merece ver esses vídeos. Quando tiver editado, podem ver. Neste momento não tem som. Peer-to com eles. E pá, pronto. E só digam qualquer coisa se estão interessados nisto ou não. E se tiverem ideias para isso, digam qualquer coisa também. Por acaso eu pensei que tu ias fazer um giveaway, que é uma coisa que se faz muito na internet, são giveaways, e que ias fazer um giveaway. Mas pronto, olha, deixa-me falar sobre giveaways, ou uma espécie de giveaways, que é aquilo que a Humble Bundle faz com os seus packs. Aquilo é tão barato que é quase um giveaway. Aliás, podem não pagar. Aliás, nada nós não dá, mas podem. Acho que é $1, acho que é a taxa mínima. Pronto. Mas pronto, existem esta semana, pelo menos, há um que vai acabar rápido, não sei se vai sair ainda a tempo da publicação deste episódio, honestamente, o outro nem tanto, mas que são 2 packs que nós recomendamos esta semana. São aqueles packs em que vocês compram uma porrada de livros a um preço praticamente significativo, e que ainda assim desse valor significativo vocês conseguem doar parte desse valor para o vosso podcast preferido, e para quem não percebeu é o nosso.
Esta semana os packs são sobre eletrónica, Arduinos, Raspberry Pis e por aí fora, para quem gosta de fazer brincadeiras com ferros de soldar e com breadboards e por aí fora. E um segundo sobre Python. Eu estive a ver, aquilo era um título sobre Python Scratch, ou seja, tinha a ver com programação. O título daquilo é um bocadinho mais bonito, exatamente. O título é um bocadinho mais poético. Nós não somos provavelmente dois poetas, mas ficaram nas notas do episódio. Claro, não, o Diogo é poeta, eu nem tanto. Eu sou um bruto troglodita, e por isso mesmo é que vou deixar o Diogo despedir-se deste episódio, fazendo o apelo à patronagem e à malta toda que nos ouve. Sim. Se querem apoiar-nos, além de poderem fazê-los via os links de afiliados do Humble Bundle, podem também tornar-se patronos e assistir às gravações destes episódios ao vivo, que é o principal benefício. Para disso, tem um canal privilegiado de comunicação connosco, em que damos mais alguma atenção do que aos outros, apesar de também darmos aos outros. Nós damos sempre o nosso número de telemóvel a quem é nosso patrono. Sim, e agora neste ângulo não consigo mostrar, mas tenho um telefone vermelho que toca cada vez que um patrono quer falar connosco. Exatamente. Eu, como sou patrono, às vezes telefono ao Diogo às 4 da manhã e ele atende sempre o telefone. É um querido. É verdade. Um querido não é, mas pronto, mas é prestável. Pronto, mas podem, não é além prestável, mas... podem tornar-se patronos, custa $1 mais impostos, e a parte com isso têm acesso a quase todos os benefícios. Além disso, podem também ajudar-nos partilhando os links para o episódio nas redes sociais e incentivar os vossos amigos a subscrever. Podem simplesmente ouvir-nos, podem ouvir-nos também na Rádio Zero às 22h03, todas as quintas-feiras, e com repetições nos domingos. Podem também encontrar a comunidade do Ubuntu nas redes sociais, e o podcast também, e podem também partilhar esses links com os vossos amigos. E podem também dizer até à próxima, adeusinho. Podem também saber que o show é produzido por Diogo Constantino, Tiago Carrón e editado pelo Xande Carrapiço, o Senhor Podcast. E até à próxima. Até à próxima.